Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Louvamos também a Deus e agradecemos ao povo pelos dízimos, pelas ofertas, pelos mantimentos que tem mantido, por essa ação generosa da igreja que tem mantido tanto as ações sociais quanto o caminhar da nossa igreja. Meus amados, estamos falando de vidas conectadas. Começamos o mês de junho falando sobre vidas conectadas. Vivemos rodeados da palavra conexão, Quem não está conectado hoje em dia, A gente não dorme, a gente recarrega. Mas apesar de estar conectado em todos os lugares com redes sociais, aplicativos, dispositivos e assim por diante, na verdade nós estamos essencialmente desconectados uns dos outros. E a gente sabe que nesse tempo de pandemia que vivemos há alguns anos atrás, a gente acabou ficando mais longe um do outro. E para recuperar essa aproximação tem sido difícil. Não é só nas igrejas que a gente enfrenta dificuldade para reconexão. No trabalho a gente encontra dificuldade, na família a gente encontra dificuldade para que a gente possa se reconectar. E como que a gente faz para recuperar, reconectar com Deus? Porque essa vida desconectada, essa vida moderna que a gente tem vivido, muitas vezes tem nos dado uma ideia de um Deus, ou de um sentido esvaziado de Deus ou do sagrado. A gente perde essa compreensão de espiritualidade. A humanidade também, ela perde essa referência de identidade como criaturas e servos e povo de Deus. E com isso a gente perde também a questão dos vínculos autênticos. E a gente vive uma amizade superficial. Quem já não fez um bom dia, uma boa noite, tudo bem? Não com o objetivo de receber uma resposta para que a pessoa fale de fato o que ela está vivendo, mas apenas que ela responda, tudo bem. Não me conte os seus problemas, os seus desafios, porque eu também estou cheio de problemas. Então, basta um oi, tudo bem, e a gente segue o caminho. E isso traz uma desconexão, um relacionamento sem vínculos autênticos. E a gente tem falou no mês passado, sobre novos hábitos e novos rumos, em que a gente também se desconecta, na visão de mordomos da criação de Deus. Então a gente acaba não se relacionando de forma profunda com a natureza. A questão é, será que tudo isso não tem gerado um vazio e uma angústia no coração de cada um de nós? A proposta dessa série é justamente olhar para o que o Evangelho nos dá de resposta às dificuldades, aos dilemas que a gente vive hoje. Talvez a nossa psicóloga tenha no seu consultório tratado muitas dessas questões que trazem angústia ao coração, vazio e solidão. Porque isso é algo que tem impactado a gente. Agora, qual que é a resposta que o Evangelho traz para essa angústia? Porque o Evangelho, quando a palavra de Deus vem, ele nos transforma, nos traz de novo, e faz viver novamente. A reflexão de hoje é como nós podemos nos conectar como igreja de Jesus Cristo. Talvez seja uma das coisas que a gente identifica na nossa caminhada, é a desconexão como irmãos dentro da igreja. Então eu convido a cada um a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler de 1 a 10. Gálatas, capítulo 6, verso de 1 a 10. Quem está conectado pode usar a sua Bíblia no celular, não para outra coisa. Se todos abriram, mesmo assentados em reverência à palavra
entendendo que isso é a palavra de Deus, Deus falando conosco nessa noite, vamos ler. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em o outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Se não, desanimamos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que fale o teu Espírito e cale a voz humana. Meus amados, o que nós estamos vendo aqui é a carta do apóstolo Paulo, não um apóstolo que viveu com Jesus, mas um apóstolo que teve a presença de Jesus na vida dele, quando no caminho a Damasco ele viu a Jesus. E ele vem trazer uma carta à igreja dos Gálatas, que estava lá na Galácia. O que ele escreve nessa carta no começo, para a gente entender a questão, é que naquele tempo, a igreja que tinha sido plantada naquela época, que ela estava caminhando, ela começou a sofrer uma pressão de falsos profetas. Uma das coisas que viam sobre a vida daquela igreja era que eles tinham que servir à circuncisão novamente, se submeter à circuncisão. A circuncisão era um rito judaico e não um rito cristão. Todos os ritos judaicos, ritos religiosos, foram abolidos quando da vinda de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falar o seguinte, que não pode haver uma imposição aos Gálatas das leis judaicas, que isso não era condição de salvação para eles. Mas o mais importante é que eles poderiam viver a liberdade do amor em Cristo. Ele defende que só a justificação é somente pela fé. Não por práticas, por mérito, por obras ou por qualquer outra coisa, mas apenas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se a gente olhar para hoje, na nossa caminhada, quantas vezes a gente é chamado a voltar à prática de ritos religiosos para que a gente possa se sentir, então, valorizado diante de Deus e com a certeza da salvação através dos ritos que eu pratico. A gente pode ver quantos sobem a montanha, quantos fazem novena, quantos andam de joelho, quantos anos fazem sacrifícios. Tudo isso para entender que aquele rito religioso justifica a sua fé, a sua crença. O capítulo 6 agora, então esse é o começo da carta de Gálatas, e o capítulo agora, a conclusão desse sermão, dessa exortação, é para que a igreja possa viver em espírito, através da mutualidade, em se importar com o outro e se responsabilizar pessoalmente na sua fé. Um desafio grande para aquela igreja e que nos afeta hoje também.
essa exortação de Paulo à igreja também nos ensina hoje na caminhada. A gente estava participando da escola dominical, né, hoje cedo, falando sobre o livro de Isaías. E a gente viu as profecias de Isaías há 3.000 anos, quase 3.000 anos atrás, e como elas estão presentes, borbulhando nos dias de hoje. A gente lê o livro de Isaías e quando a gente vê, fala, nós estamos falando de hoje, né? Está acontecendo hoje. Tal a realidade da palavra de Deus nas nossas vidas. E essa palavra de Paulo, ela vem testificar isso nas nossas vidas também. A primeira coisa que eu destaco nessa carta é que a igreja não vive o evangelho, a igreja que não vive o evangelho, ela vive desconectada. Qual o motivo? Falta de compaixão e com o espírito de julgamento. Isso tem nos afastado da presença de Deus. Esse é um problema sério que a gente enfrenta, né? Nessa falta de se importar com o outro que nos faz desconectar nos nossos relacionamentos. Apesar de estar no mesmo ambiente físico, muitas vezes nós não estamos muito conectados. E essa desconexão tem duas dimensões muito importantes na nossa caminhada que a gente precisa compreender. A primeira dimensão é da desconexão espiritual. Alcançou a todos nós. Uma das perguntas que a gente fez na escola dominical foi justamente como que o pecado de Adão e Eva, o pecado original nos impacta, tem impactado nas nossas vidas hoje. E a grande questão é que esse pecado nos faz viver uma carne ou uma vida ou um desejo imperfeito segundo a palavra de Deus. Nós não conseguimos viver de forma satisfatória e favorável segundo os mandamentos do Senhor. E isso é a desconexão que a gente tem com Deus. E aí você pode falar assim, mas eu faço tudo direitinho. A gente pode fazer tudo direitinho. A gente pode não roubar, a gente pode não matar, e todos os pecados morais. Mas uma coisa é certa, a gente não tem vontade e desejo de fazer as coisas segundo o Senhor nos ensinou. Isso é uma marca que vem perseguindo a igreja desde aquele momento. Agora, essa desconexão espiritual gera consequências na nossa vida material, vamos dizer assim, na nossa vida vivida todos os dias. E uma das consequências dessa desconexão com Deus é através da exclusão dos imperfeitos. Isso é uma coisa que não acontece na nossa vida, né? Eu nunca excluí ninguém. Mas a questão é o seguinte: se a pessoa não se amolda no meu jeito de pensar ou na forma com que eu vivo, então eu deixo ela de lado. Se ela não faz como eu faço, se ela não pensa como eu penso, eu excluo ela de todos os relacionamentos. Isso é uma ação que vem na imperfeição da carne. Essa desconexão entre o outro vem porque ele não é da forma com que eu queria. E aí a gente entra em duas questões importantes. Primeiro, a discriminação. Pode ser por raça, por cor, por gênero, por várias questões sociais. A gente exclui. E outra questão também é pelo legalismo. A pessoa legalista, ela exclui o outro porque ele não pratica a religião de forma perfeita como ela entende que deva ser praticada. E dessa forma ela começa a excluir. Isso é o que acontecia lá na igreja da Galácia, aos Gálatas. Eles viviam, quem não é circuncidado, não cumpre aquilo que deve cumprir como rito, então esse a gente exclui. E isso é um problema difícil, que gera desconexão entre nós. Também quando negligenciamos o sofrimento alheio, nós deixamos de sentir a dor do outro. Tem uma situação que é comum no ser humano, nas vidas de cada um de nós, é que quanto mais a gente se aproxima daquelas dificuldades, daquelas maldades,
mas a gente, por exemplo, fica anestesiado ou vacinado daquilo. Eu lembro quando começou, todo começo de guerra, não vou falar de uma guerra específica, mas todo começo de guerra a gente fala, olha, morreu uma família, morreu uma criança. E aí a gente vai recebendo notícia todos os dias daquela guerra, e a gente vai vendo as pessoas morrendo, e aí chega um dia que você fala, morreu mais um. Olha assim, mais uma pessoa morreu, né? Mais uma criança, foi mais um hospital, foi mais um carro, mas a gente não consegue mais sentir a dor do outro. Essa é quando a gente começa a negligenciar o sofrimento do outro. Talvez o sofrimento do outro não seja tão grande a ponto de eu querer cuidar dele. Os meus problemas são maiores. Então a gente precisa tomar cuidado, porque não sentir a dor do outro nos gera uma desconexão com o outro. E na incapacidade de repartir os fardos concretos da vida. É aquela história, cada um vive o seu quadrado, cada um tem o seu corre. Eu não tenho condição de atender todo mundo, de estar todo mundo. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que vencer as suas próprias batalhas. Olha, se nós somos corpo, nosso principal papel é de apoio. O pé não pode dizer, mão, lute a sua batalha. Não, porque se não tiver o pé para apoiar, a mão não consegue guerrear. Então é importante que a igreja entenda que a conexão entre cada um de nós vai justamente nesse sentido. Cada um tem que suportar o outro nas suas batalhas. Não podemos mais olhar cada um para o nosso próprio quadrado. Essa é a desconexão que a sociedade vive e que muitas vezes está impregnada na caminhada da igreja. Agora, o que Paulo convida os Gálatas é viver o evangelho na sua caminhada. E viver no evangelho é a partir da graça recebida de Jesus Cristo. Não de legalidade, não de doutrina, não de palavra, mas de transformação através da ação do Espírito Santo. Porque só transformados é que nós conseguimos, então, suportar ou superar esse desejo de não servir a Deus. Se não fosse isso, não precisava do sacrifício de Jesus. Cada um, na sua própria vontade, conseguiria superar essas dificuldades. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Quantas pessoas sofrem porque querem fazer o bem, querem acolher, mas não conseguem? O grande desafio disso é permitir que a velha natureza morra. Os desejos passados, o egoísmo, o individualismo morra e que nasça uma nova pessoa. Uma nova pessoa sustentada pela ação do Espírito Santo. A partir da graça de Jesus, não dos méritos nossos. Talvez a gente tente fugir de uma fofoca. Mas eu tenho uma língua tão grande que eu não consigo. Eu falo, eu sei que você tem uma língua grande que é difícil. É difícil, sim. Eu sei que às vezes eu falo o que eu não devo, mas depois eu me arrependo. Eu sei de tudo isso. Eu sei que deveria ter ajudado aquela pessoa, mas eu virei as costas para ela porque eu não gostava muito dela. Tudo isso faz parte da nossa natureza humana. Mas quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo nos constrange a agir diferente do que o nosso coração deseja. Quanto mais maduro na fé, mais a gente escuta o Espírito Santo. Quanto mais novinho na fé, quanto mais distante de Deus, mais a gente escuta a carne do que a voz do Espírito Santo. Segundo ponto importante que a gente vê aqui é que a igreja é lugar de arrependimento, cura e inclusão. O que significa isso? O que significa ser uma igreja de arrependimento, de cura e de inclusão? Significa que há espaço para reconexão através da transformação. A igreja é um lugar de transformação. Não podemos entender que todos que estamos aqui
estamos vivendo já transformados, vivificados, cheios do Espírito. Não. Esse é um momento de cura após cura, de transformação por meio de transformação. É na igreja, na casa do Senhor, é no corpo de Cristo que as pessoas encontram restauração. Por isso que somos chamados a fazer o quê? A ir lá no mundo ou na sociedade e pregar o Evangelho, para que aquelas pessoas que estejam ainda marcadas pelo pecado possam reconhecer que aqui há restauração, que aqui aquela velha natureza pode ser deixada de lado e uma nova vida nasce através do Espírito Santo. Esse é o espaço de transformação. Mas é também o espaço de cuidado mútuo, que carrega cargas reais, mas com ações concretas e não com palavras. Porque muitas vezes a gente diz que a gente ama, que a gente cuida, que a gente é acolhedor, mas quando a gente vê, a gente não está traduzindo de forma em ação prática o que nós estamos falando através das nossas bocas. E esse é um desafio enorme na nossa caminhada. Viver o Evangelho não é fácil, não é simples. Passa pelo esforço prático, da vida prática, assim como Jesus viveu de vida prática. Um outro ponto também que nos torna uma igreja de arrependimento, cura e inclusão é a autoanálise, é o autoexame de si mesmo. Não a rejeição e a comparação com o outro, mas olhar para si tendo Jesus como paradigma. Aí fica difícil, né? Quando a gente olha para o nosso irmãozinho, para a nossa irmãzinha do lado, a gente fala, olha, eu sou mais santo do que ele. Eu oro mais, eu faço mais jejum, eu não falo palavrão, eu dou meu dízimo. Ah, então eu sou santo. Compare-se com Jesus agora. Olha para a vida de Jesus. Ah, pastor, mas aí você está dando o ápice da nossa, né, a perfeição daquilo que o Senhor é. Então se compare com a perfeição. Olhe para Jesus, não olhe para o seu irmão. Porque assim como você um dia também teve debilidades naquele momento de vida, aquele irmão também está tendo. Em vez de acusar, estenda o braço. Em vez de falar ele não sabe, ensina-o. Esse é o nosso desafio. Por isso o nosso exame tem que ser nosso, para nós, em comparação com Jesus e com a palavra. E não jamais olhando para o nosso irmão do lado. Também a igreja é um espaço de reconexão pela santificação. A responsabilidade pessoal pela sua vida. Olha só que interessante essa questão. E aí eu faço um parênteses importante aqui. Se nós estamos falando que o lugar de espaço de reconexão passa pela santificação, então o processo de santificação tem que fazer parte da caminhada da igreja. Se eu busco a santificação, então eu estou fazendo parte de uma igreja acolhedora, uma igreja que se importa e vivendo segundo o Senhor Jesus me ensinou. Mas veja bem, será que nós temos caminhado pelo lugar da santificação? Ou temos apenas vivido a nossa espiritualidade de forma superficial? Eu não vou nem aqui, para não me contradizer, falar das coisas que levam uma pessoa à maturidade. Cada um já sabe que ao longo de 3 anos eu venho falando o que a gente precisa caminhar e de que forma. Se nós não caminharmos pela santificação, a nossa fé é rasa, é supérflua. A gente nunca vai ser uma igreja que conecta um com o outro e conectada a Deus. Uma igreja que se importa com o outro. Por isso, o processo de santificação tem que ser algo intrínseco no coração de cada um de nós, não olhando para o outro, mas olhando para mim todo dia. Eu me aproximei mais de Deus hoje? Eu me aperfeiçoei mais na fé? Eu conheço mais da palavra? Eu estou mais parecido com Jesus Cristo? Essa é a autoanálise que a gente tem que fazer a respeito da santificação. Todos nós, um dia, meus irmãos, chegamos feridos aqui na igreja. Todo mundo passou por esse momento de chegar ferido. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja.
Não faz mal. Em algum momento você estava ferido por alguma coisa, algum vazio, alguma coisa tinha lá dentro. Porque nós não nascemos prontos, nem santos. A gente vem aprendendo e superando as dificuldades com o passar da vida. E o que acontece foi aqui na igreja que você encontrou um lugar de transformação. Foi aqui que você encontrou acolhimento. Foi aqui que você recebeu a palavra. Foi aqui que você se arrependeu. E foi aqui que você foi incluído na família da fé. Esse é o ponto principal dessa questão da igreja, que é o lugar de reconexão. Porque se você estava longe do povo de Deus, aqui você encontrou. Quantos estão passando por esse momento hoje? Que estão se achegando a perto de Deus, que estão ouvindo a palavra, que estão despertando e que precisam ser incluídos na família da fé. Não excluídos, não rejeitados, mas abraçados, sustentados na nossa caminhada. E isso é uma questão de generosidade. A generosidade é a resposta de uma igreja conectada. E qual que é a dimensão dessa generosidade, pastor? Aonde a generosidade se manifesta e de que forma ela conecta? Tem 3 dimensões que eu queria trazer a respeito dessa questão da generosidade como reconexão da igreja. A primeira dela é no sentido do crente e da própria comunidade. Quando a gente olha a conexão entre o crente dentro da igreja, os irmãos dentro da igreja, carregar os fardos uns dos outros, não olhar para o tamanho do fardo e não também de quem você vai carregar esse fardo, mas olhar como Jesus viveu isso. Muitas vezes a gente tem aquela questão, né? Eu carrego o fardo do meu irmão que eu gosto. Daquele irmão que eu não tenho afinidade, eu não carrego. Nós somos chamados a carregar o fardo um dos outros. E não importa nem quem e nem o tamanho do fardo. Se for um fardo pequeno, que eu ajude de forma pequena. Se for um fardo grande e eu não consigo ajudá-lo, eu chamo um outro irmão e nós juntos vamos ajudá-lo a carregar. Isso conecta. O deixar de lado desconecta. A outra coisa que também a gente chama nessa relação entre os irmãos da igreja é o restaurar com brandura, que Paulo fala na carta. Trocar o eu sabia, eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando Jesus na cruz, ele olhando para os soldados, furando ele, as pessoas querendo sorte, todo mundo falando, crucifica-o. O que Jesus disse? Jesus disse para eles o seguinte: eu sabia que eles iam fazer isso. O Pai já havia me contado, eles têm que pagar o preço, porque eles sabiam. Jesus não disse isso. Jesus olhou e falou: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando a gente vê alguém escorregar na sua caminhada, foi frágil, não foi deliberado, alguém com vontade de fazer errado. Não, mas alguém escorregou, passou por um momento de dificuldade, uma instabilidade na vida, não conseguiu vencer a pressão. Não é eu sabia que não ia dar certo, mas é Pai, perdoa. Ele não sabe o que ele está fazendo. Trocar a culpa pela misericórdia. Como que foi Jesus? O nosso principal exemplo de caminhada. Quando Jesus viu a prostituta lá e todo mundo apedrejando ela, dizendo: olha, eu sabia, ela é uma prostituta e a lei diz que tem que matá-la. O que Jesus disse? Quem tem pecado, que atire a primeira pedra. Oi? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Muito obrigado. É sinal de que está prestando atenção no culto. Muito bom. E o que Jesus disse? Vai e não peques mais. Será que a gente tem dito para os nossos irmãos que incorreram em alguma dificuldade na caminhada, vai e não peques mais? Jesus perdoa os seus pecados? Ou a gente tem sido legalista? Não, ele errou, tem que pagar o preço.
Uma outra questão é amar sem orgulho. Essa é outra dificuldade que traz desconexão na igreja. Eu sou tão orgulhoso da minha fé, eu sou tão correto na minha caminhada. Olha, eu olho para mim e eu vejo uma santidade plena. A minha luz brilha sobre tudo. Será que a gente não tem muita... Eu estou exagerando, né? Mas será que não tem muita gente que olha e fala que o outro é falho, mas eu sou perfeito? Quantas vezes esse orgulho vai criando distanciamento, não só entre as pessoas da igreja, mas também em relação ao próprio Deus. Se você é tão bom e tão perfeito, não carece nem de seguir o exemplo de Jesus, então para quem está na família da fé? E por fim aqui, em relação à comunidade e os crentes, vivam perseverantes. É difícil. Posso confessar uma coisa para os irmãos? É difícil. Você planta, ensina e fala e o danado erra de novo. Aí você fala, meu Deus do céu, misericórdia. Aí você volta com toda a paz, ensina, perdoa com misericórdia. E aí a pessoa vai e erra de novo. Aí você, o que eu faço com esse cidadão, Deus? O que eu faço com esse cidadão? Sabe o que Deus fala? Fala assim, faz que nem eu faço. Lembra quando o meu povo era de dura cerviz? E cada momento eu mandava um juiz, mandei profeta, mandei juiz. Os juízes, eles erram e o povo, e Deus perdoa. Perdoa novamente. Persevera na mudança. Ora a mim para que o Espírito Santo transforme essa santa alma. Porque é difícil, mas a gente não pode esmurecer. Então, essa dimensão de generosidade leva a isso, a não esmurecer, a ir além daquela paciência que nós temos. Tem um outro ponto importante, que muitas vezes a gente pode falar em causa própria, mas não é. É a palavra de Deus que está trazendo. Como a generosidade tem se relacionado entre comunidade e pastoreio. A igreja é chamada para manifestar a sua generosidade com aquele que cuida dela. Você viu aqui na palavra de Deus dizendo, olha, você que é ensinado, cuide daquele que está te instruindo. Eu vejo 3 dimensões do cuidado com o pastor da igreja. A primeira, e que talvez a gente entenda que o pastor é autossuficiente, né? Ele é pastor, foi ordenado, ele não precisa. Mas sustentar o pastor emocionalmente e espiritualmente. Gente, desculpa. O pastor é gente. Desculpa me emocionar. O pastor é gente como cada um de nós. Nós sofremos as dificuldades, os dilemas da vida. Nós somos pressionados por depressão. Quantos pastores se suicidaram por não suportarem a pressão? Quantos pastores ficaram debilitados na sua caminhada porque não suportaram? O pastor tem dado a vida nessa questão pela igreja, pela questão emocional, pela questão espiritual. Eu tenho caminhado na comissão de forças e orçamento do nosso presbitério e a gente lidar com 17 igrejas do presbitério. É um desafio enorme olhar para os pastores da nossa igreja e até outros colegas e ver as pressões, as dificuldades que eles enfrentam. Porque eles são pessoas, seres humanos como cada um de nós. E é importante, de coração, que a igreja ore pelo pastor. O pastor precisa de oração diária. Mesmo que você tenha outros motivos de oração, dobre o seu joelho e ore pela vida do pastor. Porque a sua oração sustenta o pastor em pé. Tem um outro sustento também que é importante na vida do pastor, que também é expressão de generosidade, e é a cooperação no ministério do pastor. Subir o rio remando sozinho é muito mais difícil. Cooperar é fazer junto, sentindo-se corresponsável pela caminhada. O pastor não caminha sozinho.
Paulo está falando aqui, nesse pequeno versículo. O pastor não caminha sozinho. O pastor precisa que as pessoas caminhem com ele. Porque é um desafio para cada um de nós vivermos desconectados. Agora, quando todos nós se importamos um pelos outros, estamos conectados na caminhada, o trabalho é mais suave. O fardo é mais suave. Por isso, amada igreja, cooperar com o pastor é fundamental na caminhada. E isso traz bênção para a igreja. E por fim, sustentar o pastor financeiramente. Pastor, você vai falar de dinheiro? Sim, vou falar de dinheiro. É suportar as necessidades financeiras do pastor. O pastor jamais deve sobrecarregar a igreja. E isso é uma realidade que a gente vê em muitas denominações. Os pastores mais preocupados com o seu salário, com o que ganham, do que com a vida da igreja. Porém, a igreja deve reconhecer que a provisão do pastor passa pela generosidade da igreja. Uma igreja generosa tem recursos suficientes e entende as necessidades do seu pastor. A igreja que não tem generosidade entende que o pastor ganha muito bem. E já está ganhando demais ainda. Não olha nesse sentido. Desafiador para mim falar para a igreja a respeito dessa situação. Mas precisa mostrar para a igreja que essa generosidade também é em relação à igreja e ao seu líder, aquele que ensina. E por fim, dentro dessa mesma questão de reconexão da igreja, uma igreja que se importa, a gente tem que entender também a relação de generosidade entre a igreja e o entorno. A generosidade faz a igreja ser relevante, não só para as famílias da fé, mas como aqueles que estão de fora. Será que se a gente não for generoso, as pessoas que estão ao nosso redor vão notar a nossa caminhada? Eu fico imaginando, aquela pessoa que está sentindo frio na rua, que nem o nosso jovem uma vez fez. A gente estava lá na praça, lá no centro da cidade de Campinas à noite, e o jovem tirou a sua blusa e entregou para aquele que estava passando frio. Sinal de generosidade. Ele pegou aquilo que estava ali aquecendo e ele foi lá e estendeu a mão para o outro. Se nós não formos generosos na nossa relação com os que estão sofrendo, eles não vão conseguir perceber a ação de Deus na vida deles. Generosidade missional não é uma obrigação, um mandato, mas expressão de amor pelos mais fracos. Estamos chegando ao fim do nosso sermão. A igreja é responsável por suas escolhas. Esse é um ponto importante. O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências daquilo que ele escolheu. Nossa, complicado, né? Olha, a gente é livre para escolher, mas as consequências da nossa escolha, elas serão as consequências da nossa escolha. De Deus não se zomba. Se você plantou uma boa semente, se você andou no Espírito, o Senhor te abençoa. Eu andei na carne, vai receber as consequências da carne. Querer subverter esse princípio é tentar zombar de Deus. O que nós somos? Somos entusiasmados a escolher a viver pelo Evangelho e semear o Espírito. E isso é uma escolha nossa. Pastor, mas a gente é presbiteriano, a gente não acredita no livre-arbítrio. Não é sobre salvação que eu estou falando, mas é sobre ouvir o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo está falando para você e você está seguindo por outros caminhos. Você prefere as obras da carne do que viver o fruto do Espírito. Olha, qual a consequência do que você está vivendo? Agora, você pode falar assim, pastor, eu não tenho força para semear. Peça ajuda ao Espírito Santo. Toda vez que você for colocado num dilema, numa dificuldade, peça a Deus que te oriente, que te dê força a superar aquilo que você está enfrentando. E não desanime.
Não desanime. Persevere todos os dias. Mas, pastor, eu olho para frente e eu não vejo o horizonte. Vamos falar de comunidade? Eu olho para a nossa comunidade e eu não vejo crescimento, eu não vejo expansão, eu não vejo avivamento. Persevere. Pastor, a minha vida está enrolada. Eu não consigo desenrolar minha vida. Persevere na caminhada. Cada dia. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe uma promessa sobre a nossa vida. A promessa da aliança, da sua presença conosco. Meus amados, a reconexão da igreja acontecerá quando deixarmos de lado a presunção perfeita. Ou seja, de a gente deixar de olhar que é o bolacha do último pacote. Não, a última bolacha do pacote. Quando a gente começar a ver que a gente é dependente de Deus e depende dele para tudo, então a nossa vida começa a reconectar. Quando a gente começar a se importar pelos outros, a gente começa a reestabelecer conexões entre nós. Quando vencermos o egoísmo através da generosidade material vívida, que sustenta, que reparte e que abençoa, a gente começa a ser uma igreja conectada. Essa é a vida do reino, uma vida onde o bem não se cansa, a fé não esfria e o amor não desiste. Queridos, enquanto tivermos oportunidade, e essa oportunidade começa hoje, façamos o bem, amemos o próximo, nos importemos com o outro. Que sejamos uma comunidade onde o amor se torna visível e onde cada pessoa encontra espaço de restauração e pertencimento. Amém?